Liberdade. Essa palavra que o sonho humano alimenta. Que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Como seria a sua vida se você tivesse liberdade? A liberdade de escolher a hora que você quer trabalhar, que quer estar com sua família, a hora que quer praticar esportes. A liberdade de poder morar em qualquer lugar ou viajar quando quiser. Assim como eu fiz agora, vindo gravar essas aulas para você direto de Nova York. Tudo isso sem precisar ficar contando as moedas, deixar de almoçar fora ou comprar algo que você tenha vontade. E se você pudesse simplesmente ir ao shopping passear, comprar uma roupa, um sapato ou uma joia que gostou sem sentir culpa por isso? Como seria? E se você pudesse realizar aquele projeto dos sonhos, empreender em algo que você é apaixonado e não ter que ficar trabalhando num lugar que você não suporta 40 horas por semana ou até mais, como você se sentiria? Feliz? Com um sentimento de conquista? Realizado? Parece até difícil de acreditar que isso é possível. Pensar que ao invés de parcelas do carro e da casa, contas e mais contas, frustração por não poder ter um carro melhor, uma casa melhor, não poder viajar quando e para onde quiser, você simplesmente poderá ter essa liberdade para fazer o que você quiser da sua vida. E o que torna essa liberdade possível é a riqueza, a prosperidade, o dinheiro. Eu chamo esse tipo de liberdade da riqueza. Agora, imagina uma vida onde a abundância é algo normal e as preocupações financeiras que consomem boa parte de sua energia simplesmente não existem. Uma vida em que o crescimento financeiro é real e constante. Imagine se você fosse capaz de descobrir que existe uma metodologia baseada em ciência para gerar a riqueza e que a riqueza definitivamente não é algo para alguns poucos e sortudos. Uma metodologia que, uma vez aplicada, pode transformar qualquer pessoa em milionária, independente da crise, da sua profissão, da sua escolaridade, da corrupção, das altas taxas de juros ou da sua idade. Imagine que essa metodologia, baseada em ciência, por atuar diretamente no seu mecanismo cerebral responsável pelo autocontrole e tomada de decisões, além de te proporcionar toda essa liberdade, ainda te traz melhorias em todas as áreas da sua vida, na saúde, na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida profissional. E é exatamente sobre essa ciência da geração de riqueza que eu vou falar aqui essa semana. Eu sou Roberto Navarro, idealizador do Instituto Coaching Financeiro e criador do programa Chave da Riqueza. E eu quero te dar as boas-vindas à Jornada da Riqueza, esse grande evento internacional, totalmente online, onde eu vou te ensinar a ativar o seu mecanismo cerebral responsável pela geração da riqueza. Esse mecanismo é usado pelos grandes bilionários e que vai te dar a liberdade e a satisfação que só o dinheiro pode te proporcionar. É o que eu chamo de liberdade da riqueza. Nesse vídeo eu vou te explicar por que trabalhar demais e tentar organizar a sua vida financeira somente usando planilhas de orçamento financeiro não funciona. Se você realmente deseja conquistar a verdadeira liberdade, livrando-se das preocupações financeiras, sendo bem honesto com você, trabalhar demais e tentar organizar a vida financeira com planilhas é o principal erro que a maioria das pessoas que querem ter liberdade comete. E olha, deixa eu já te adiantar uma coisa. Para você ficar rico, o seu foco não tem que estar em economizar. Isso é um erro. Só te transforma numa pessoa avarenta e amarga. Você precisa pensar em gerar dinheiro e colocar ele para trabalhar por você. Nesse primeiro vídeo da série de 4 vídeos que estou preparando para esta jornada, você vai descobrir como enriquecer de um jeito pouco utilizado, completamente inusitado e até meio antagônico. Eu vou te ensinar como enriquecer. Só para deixar bem claro, isso não é nenhuma pirâmide ou esquema fraudulento para gerar dinheiro de forma desonesta. O que eu vou te ensinar aqui são técnicas para ativar o mecanismo do seu cérebro responsável pela geração de riqueza. Isso não é um negócio para você ganhar dinheiro, é uma metodologia para você aprender a gerar dinheiro, gerar riqueza, colocar ele para trabalhar por você, você se tornar um milionário. Através da ativação desse mecanismo que você vai conhecer aqui hoje,
eu já ajudei centenas de pessoas a realizar seus maiores sonhos financeiros e pessoais. Professores, médicos, funcionários públicos, engenheiros, administradores, pessoas que trabalham para empresas privadas, publicitários, bancários, coaches, economistas, autônomos, vendedores, profissionais de multinível e muitos outros. Eu, por exemplo, hoje tenho a liberdade de trabalhar a hora que quero, escolher com quem quero trabalhar, posso morar em qualquer lugar do mundo. Se as minhas filhas me ligarem falando, pai, vamos jantar no Jamie Oliver, nós simplesmente vamos. Eu gosto de assistir o jogo do meu time no estádio, fico sempre no camarote, moro num flat com serviço de quarto, com café da manhã dos deuses, perto de tudo que eu preciso, numa das regiões mais valorizadas de São Paulo. Jogo meu tênis, malho na Bodytech. Essa semana estou fazendo uma corridinha aqui no Central Park. Fiz a maratona da Nike. Eu não falo isso para me gabar, para me ostentar. Eu só quero que você entenda o tipo de liberdade que você pode conquistar com o que eu vou te ensinar aqui. O que eu vou falar aqui na Jornada da Riqueza, eu não aprendi de primeira. Na verdade, eu demorei um pouco para aprender. Quando eu tinha 27 anos, eu cheguei a dever mais de R$1 milhão. Tudo isso porque eu não sabia o jeito certo de gastar dinheiro. Com o que eu vou te ensinar aqui, você vai poder se tornar milionário, mesmo que você odeie planilhas de planejamento financeiro. Mesmo que não sobre dinheiro no final do mês, apesar de você ter uma boa fonte de renda e até mesmo se os seus desejos forem tão caros que você nem sequer consiga se imaginar com tanto dinheiro. Resumindo, eu vou te ensinar a fazer dinheiro para ter liberdade. O que você vai aprender não é uma coisa quadrada e que você tem que se esforçar para fazer. É algo que você simplesmente faz quando o gatilho certo é disparado na sua mente. E, com isso, você vai finalmente entender porque a maioria das pessoas que trabalham muito e são controladas financeiramente simplesmente não ficam milionárias. Ou até pior, acontece alguma coisa na vida delas que elas acabam perdendo tudo e ficando seriamente endividadas, como aconteceu comigo. Você passou muito tempo da sua vida sem conhecer esse mecanismo e não pode ficar nem mais um minuto fazendo as coisas do jeito errado no que diz respeito ao seu dinheiro. Para te mostrar como ativar seu mecanismo cerebral de geração de riquezas para conquistar a liberdade e a satisfação que só o dinheiro pode te proporcionar, eu primeiro tenho que te mostrar como eu descobri e comecei a utilizar essa metodologia em mim. Desde que eu me entendo por gente, eu queria ser um milionário. Não sei bem de onde veio isso. Talvez dos meus pais, dos meus avós, mas o que eu me lembro é que com 7 anos eu aprendi a um jogo que foi o Banco Imobiliário. E com 13 anos eu comecei a trabalhar porque queria ser milionário. Fui calibrar pneus e ser limpador de vidros num posto de gasolina no interior de São Paulo. Conversava com os clientes e recebia muitos conselhos e também palpites. Um desses conselhos foi de um cara que me avisou, que me deu uma dica, uma sacada de uma grande oportunidade de gerar uma ótima renda. Havia especulações de que iriam construir um porto numa região onde só era pântano. E esse cara me avisou disso e me deu um único conselho: compre um terreno nesse lugar. Foi exatamente o que eu fiz. Comecei a reparar que o movimento de carros estava aumentando na região. Então, tive a grande ideia de construir um posto nesse terreno. Afinal, se tinha carros, eles iam precisar de gasolina. O problema é que eu não tinha dinheiro. Então, o que eu iria fazer? Aí veio a grande ideia. Vou procurar um engenheiro que seja meu amigo para desenhar o projeto para mim. Daí, o que eu faço? Faço uma proposta para ele para pagar depois, quando o posto estivesse pronto. Nessa época, o terreno já tinha valorizado muito. Então, eu hipotequei o terreno para pegar esse dinheiro e construir o posto. Aos 23 anos, eu já tinha minha independência financeira. Foi aí que eu fiz o meu primeiro milhão. Só que nessa época, eu ainda não sabia lidar com dinheiro. E apesar de ter me tornado um milionário antes dos 30, eu acabei me afundando em dívidas também antes dos 30. Aos 27 anos, eu já devia mais de R$1 milhão. Como pode alguém tão novo, depois de ter ficado milionário, já dever tanto pouco tempo depois? Talvez você consiga imaginar como eu me senti o maior fracassado do mundo quando tudo isso aconteceu. Você questiona simplesmente tudo aquilo que a gente fez na vida. Então, eu tinha acabado de me divorciar,
Minhas empresas começaram a dar prejuízo e eu acabei ficando doente. Tudo começou a dar errado na minha vida. Então a única maneira que eu encontrei de aliviar esse vazio que eu sentia era gastando. De saída para comer, até viagens de final de semana, eu fiz tudo, mas nada disso foi efetivo. E eu acabei pior que eu já estava. Eu estava falido, devendo algo que eu nunca imaginei que um único ser humano pudesse dever. Emocionalmente destruído, fisicamente abalado, só que eu ainda tinha o objetivo de ficar milionário. Foi quando eu resolvi que ia dar um grande jeito na minha vida. Comecei a conversar com pessoas e procurar descobrir como ficar milionário e não perder tudo novamente. Eu não queria ser um fracassado. E nesse momento, eu encontrei um mentor que me mostrou o caminho das pedras. Na época, ele me ensinou a lidar com o meu dinheiro e o primeiro conselho que ele me deu foi: não pague suas dívidas com seu dinheiro, use o dinheiro dos outros. Eu pensei, que cara doido, é desonesto isso, não vou conseguir fazer isso. Percebendo a minha cara, ele explicou o que era para eu fazer. Roberto, existem 3 tipos de renda. As 2 primeiras você usa para construir a terceira. E é com a terceira que você vai pagar as suas dívidas e construir o seu estilo de vida. Essa terceira renda não depende do seu trabalho. Você pode estar numa viagem de praia, pode estar aqui em Nova York, pode estar onde você quiser, porque esse dinheiro vai trabalhar para você. Então você precisa buscar maneiras de conquistar essa renda para que ela trabalhe por você pelo resto da sua vida. Eu só pensava nisso o dia inteiro. Só que eu preciso te alertar. Ele continuou. Não adianta ficar milionário e perder tudo de novo. Você precisa aliar os seus valores ao seu dinheiro, porque senão você vai acabar com tudo mais uma vez. Era incrível aquilo tudo e esse meu mentor tinha acabado de me ensinar. Eu simplesmente podia colocar o dinheiro para trabalhar para mim, ter liberdade para nunca mais precisar trabalhar ou simplesmente trabalhar por prazer. Era tudo muito doido, impossível para mim aquilo ainda, principalmente quando você está devendo, mas eu acreditei nele e no que ele me disse. E comecei a correr atrás de uma maneira quase que surreal para construir a minha riqueza. Comecei a procurar maneiras de fazer muito dinheiro rápido e resolvi empreender. Comecei um negócio de alimentação saudável. Com o que eu tinha aprendido, em 3 meses eu já tinha quitado parte da minha dívida. E o principal, conquistei a minha autoestima. Passei a acreditar em mim. Eu trabalhei duro durante 1 ano, mas trabalhei certo, não trabalhei demais. Usei o dinheiro e o tempo ao meu favor. E aos 28 anos, eu já estava independente novamente. Só que para que eu pudesse dar certo nesse negócio, eu tive que treinar centenas de pessoas da minha equipe para também dar certo. Eu tinha que mostrar para eles que as coisas funcionavam dessa forma. Apesar de ter tudo ali nas mãos, eles não conseguiam ficar ricos. Então eu comecei a estudar tudo que eu via pela frente sobre como fazer as pessoas ficarem ricas. Li centenas de livros, fiz treinamentos caríssimos, vim aqui para os Estados Unidos, onde estou hoje, para aprender direto da fonte. Fiz treinamentos na Master University com o maior coach de todos os tempos, o Anthony Robbins, treinamentos de PNL, coaching, inteligência emocional, hipnose, inteligência bíblica e muitos outros. E a cada novo treinamento que eu fazia, eu aprendi uma coisa totalmente nova que eu podia aplicar em mim mesmo e nos meus parceiros de negócio. Algumas técnicas funcionavam, outras não. E nesse processo, eu acabei percebendo que todas as técnicas que realmente funcionavam atuavam em um único mecanismo do cérebro humano: o córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior, uma região do cérebro responsável pelo gerenciamento e aplicação do autocontrole, que eu acabei chamando de Mecanismo Cerebral de Geração de Riqueza, ou MCGR. Fica mais fácil de entender, né? Por muito tempo eu acreditei que para ficar milionário eu tinha que ser um cara controlado, que guarda todo o seu dinheiro, que anota cada gasto e tem controle total das suas finanças. Mas o que eu percebi é que tentar fazer isso estava me deixando cada vez mais com raiva do dinheiro do que desejando tê-lo. É muito chato esse controle. E eu queria meu tempo para fazer dinheiro e não para controlar o dinheiro. Porque isso fazia tudo parecer muito difícil,
fazer esse controle exigia muita força de vontade e autocontrole da minha parte e por parte das pessoas que eu estava treinando. Por mais que o tempo passasse, não ficava fácil como os gurus financeiros falavam. E o que eu descobri é que existem estudos que mostram que a força de vontade relacionada ao autocontrole não é como um músculo que você treina e ele fica forte. Na verdade, esse autocontrole que é gerenciado pelo MCGR é como se fosse a bateria de um celular. Você passa a noite inteira carregando, acorda com ela cheia, mas ela vai acabando à medida que você utiliza, à medida que você precisa usar o mecanismo. Por isso que ao final do dia você tem mais chances de tomar decisões que não são boas para você mesmo. Por isso que as pessoas fumam, por isso que as pessoas ficam gordas, por isso que as pessoas criam dívidas. Quando eu descobri isso, ficou muito mais fácil treinar todos os meus liderados e os mesmos resultados começaram a multiplicar. Foi aí que eu percebi que eu podia fazer disso a minha profissão e me tornei coach financeiro. E comecei a ajudar pessoas comuns a também se tornarem milionárias. Um caso que ficou marcado na minha memória foi de um rapaz que era funcionário público, ganhava algo em torno de 6 salários mínimos na época e devia quase 4 vezes o seu salário para o banco. Durante o processo de coaching, esse rapaz teve uma ideia de um negócio e gerou 400 mil reais legalmente e praticamente do nada. Eu mostrei para ele como investir esse dinheiro e ele, 8 meses depois de iniciarmos o processo de coaching financeiro, tornou-se o mais novo milionário. Depois disso, eu decidi criar a minha empresa, o Instituto Coaching Financeiro. A nossa missão é transformar a vida de 10 milhões de pessoas até 2020, levando riqueza e prosperidade, a prosperidade além do dinheiro. É a salvação da vida dessas pessoas por uma vida rica e próspera. Além do ICF, eu tenho mais 3 empresas nas quais eu trabalho por prazer. Com o montante de dinheiro que eu tenho trabalhando para mim, hoje eu poderia simplesmente parar de trabalhar. Mas eu faço o que faço porque eu amo. É uma vida de propósito, porque tenho uma missão. Hoje eu vivo o Health Lifestyle, o estilo de vida dos milionários. O estilo de vida que eu escolhi. Eu tenho liberdade de escolha, eu construo o meu dia como eu quero e não como impõem a mim. Eu sou dono da minha própria vida, construí minhas empresas milionárias totalmente do zero e principalmente vivo a vida que eu sempre sonhei. Eu repito, eu não falo isso para me gabar. Eu falo isso para que você possa acreditar que isso também é possível para você. Se eu já cheguei a dever milhões de reais e hoje vivo a vida dos meus sonhos, isso é possível para qualquer pessoa. É possível porque você só precisa ativar o seu mecanismo cerebral de geração de riqueza e aprender o jeito certo de gerar dinheiro e colocar o dinheiro trabalhando para você. Uma das maneiras de fazer isso, que é uma das mais de 680 técnicas que eu tenho registradas, que eu ensino nos meus processos de coaching e nos cursos do ICF, é a técnica do dinheiro com propósito. Ela consiste em colocar um propósito em todo o dinheiro que você gastar. As pessoas gastam excessivamente e gastam o que não podem gastar porque não colocam um propósito no dinheiro. É usando essa técnica que eu tornei possível ficar rico comprando coisas mais caras do que eu normalmente comprava. Vou te dar um exemplo. Teve uma época em que eu tinha 5 carros em casa. Uma Pajero Full, um Export, um Vectra, uma Suzuki Red e uma Harley Davidson. Imagina a loucura que era quando chegava o IPVA deles. Imagina o custo de manutenção. Eu acabava gastando sem usar. O único que eu usava no dia a dia era o Vectra e a Harley. Nessa época, eu simplesmente tinha o dinheiro. Tive vontade de comprar e comprei. Não tinha um propósito maior para o meu dinheiro. Eu acredito que Deus não nos dá dinheiro, Ele patrocina projetos. E quando eu falo de propósito, eu estou falando desses projetos. Hoje, eu sou muito mais rico do que eu era na época e eu tenho só uma BMW. Não só porque eu não preciso de todos esses veículos, mas porque eu tenho propósito para o meu dinheiro. O dinheiro que eu gastaria tendo um outro veículo está investido, rendendo o suficiente para que eu possa, por exemplo, alugar um outro veículo caso eu tenha vontade. E como você coloca essa técnica em prática? Faz o seguinte. Tem um botão aqui em algum lugar nessa página para você assistir uma aula onde eu explico
como aplicar a técnica e fazer o download de um PDF mostrando o que você precisa fazer. Faz o download desse PDF e coloca essa técnica em prática por pelo menos uma semana. Mesmo porque esse vídeo aqui já está ficando longo. No próximo vídeo da Jornada da Riqueza, eu vou te mostrar os 3 erros que te impedem de conquistar a liberdade da riqueza. Também vou mostrar para você como você pode fazer com o dinheiro que você tem hoje, com o dinheiro que você ganha hoje, para trabalhar para você, mesmo que não sobre dinheiro no final do mês. Eu vou te mostrar uma maneira de acelerar esse processo para que você conquiste a liberdade da riqueza mais rápido do que você pensa e não precise esperar uma vida para ter uma aposentadoria que muitas vezes não dá nem para bancar suas despesas mensais. Antes de encerrar, quero que você deixe seu comentário abaixo, contando as 3 coisas que você vai fazer quando conquistar a liberdade da riqueza. É muito importante que depois de deixar o comentário, você reflita sobre o que eu disse nessa apresentação. Quero analisar o que você busca para a sua vida, pois só assim eu posso encontrar formas de te ajudar no próximo vídeo. Se você não quer perder essa série por nada, criei uma lista no WhatsApp, no qual eu envio para você os vídeos e novidades da Jornada da Riqueza. É só mandar uma mensagem com a hashtag EnriquecerLiberta. Até lá, Shalom!